Pode falar. Vamos retomando, então, né? Vamos pensar um pouquinho, então, na vida da gente. Será que a gente realmente está colocando Jesus no nosso dia a dia, nesse sentido que eu comecei com vocês? Né? Nesse Jesus que transborda em abundância, nessa abundância de tudo que ele tinha dentro dele, para tudo que ele tem à volta, para todas as criaturas que estão à volta dele. E assim, pensar assim, que quem comeu daquele pão que Jesus multiplicou, daquele peixinho, e foi embora e não pensou mais nele, acabou, acabou. Agora, quem se conecta com ele em energia e recebe tudo que ele tem para dar diariamente, não acaba nunca, né? E outra coisa importante, né, para a gente pensar. Para quem que Jesus deu o pão? Jesus dá o pão após 3 dias da pessoa escutando ele, após um esforço. E Jesus não foi até as pessoas, foram as pessoas que foram até ele. Está aí mais um ensinamento subliminar para a gente pegar dessa passagem do Cristo. Muitas vezes a gente quer que Jesus venha até a gente e resolva os nossos problemas, solucione os nossos questionamentos. E Jesus, na verdade, ele está nos esperando que a gente tome alguma atitude, que a gente vá até ele. As pessoas, para receberem o pão, ficaram 3 dias escutando o mestre. Existiu um esforço, existiu um aprendizado, existiu uma demanda. E aí, sim, ele fez, né, a partilha do pão. Então, assim, a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer um certo esforço de ir de encontro ao mestre no nosso dia a dia, gente. No momento em que a gente se desequilibra, no momento em que a gente se entristece, no momento em que a gente está sobrecarregado, no momento em que a gente está... Enfim, em todos os momentos do nosso dia a dia, porque a gente passa isso diariamente. E é diariamente que Jesus pede para que a gente entre em contato com ele, se esforce por fazer com que as coisas aconteçam. Agora eu vou pedir para o Fábio passar um filminho que diz ele que já passou em algumas classes. Então, quem já teve aula com o Fábio é capaz de já ter visto, e não é um filme... pode ser até que você já conheça, mas que tem muito, muito a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, é um filminho que é mais de 5 minutos, mas vale a pena, gente, é maravilhoso. Eu acho que nós vamos tirar muita coisa desse filme depois para a gente conversar. Segura aí que ele já vai colocar. Espera aí que está no ponto. Segura.
Muito bem. Alguém conhecia? Não? Não? Então tá bom. Tem muito a ver com tudo isso que a gente está conversando hoje. Vou pegar alguns detalhes do desenho para a gente conversar.
primeira coisa. Logo que a menina chega perto do bicho aí, dessa tartaruga ninja, ela fala que ela quer aprender a fazer a mágica. Ele fala que não. Ele bota a argila na frente dela e fala, agora você se esforça. Você precisa se esforçar. E ela começa, o primeiro vasinho cai, o segundo cai, o terceiro cai menos, o quarto cai menos, mas ela vai se esforçando, ela vai de encontro. Né? O filme chama-se Aprender a Aprender. Até que ela consegue, e aí ele vai dar o segundo degrau. Né? Então, bom, já que você já fez o seu esforço, você já aprendeu o que você tinha que aprender, agora eu vou te ensinar a fazer a mágica. E ele dá a argila na mão dela, ele assopra, pede para ela soprar e ela não consegue. E o que ele aponta? Ele fala que tem que ser daqui, tem que vir do coração. E quando vem do coração, aí realmente a mágica acontece. Mas mesmo assim, ela ainda tem dificuldade. Ela ainda precisa ter disciplina, ela precisa se esforçar, ela precisa focar naquilo que ela está fazendo para que ela realmente consiga ter o aprendizado. Isso tem muito a ver com o que o plano espiritual maior e os ensinamentos de Jesus fazem com a vida da gente. Né? Porque às vezes a gente quer resolver fácil, a gente quer a solução facinho, a gente quer que eles solucionem, a gente quer que as pessoas que estejam à nossa volta se modifiquem e se melhorem para que a vida da gente seja melhor. E, na verdade, a gente precisa fazer a nossa parte, botar a nossa mão no barro e realmente se esforçar. E é interessante isso, né? Porque tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês hoje, eu não acho que seja novidade para ninguém. Né? A gente sabe disso. Aliás, fazem 7 meses que nós temos tido aulas semanais e que a gente está passando muita coisa para vocês. E é engraçado que o Delany tinha, antes da pandemia, 180 alunos, entre as tardes, as noites e o domingo. E nós começamos as aulas, nós tínhamos mais ou menos 80 alunos. Por aí. Se tiver 20, hoje é muito. Não, dá um pouquinho mais. Depende do dia. Não, mas é por aí. No máximo uns 20. Ou seja, essa parte do esforço, da vontade, ela vai amainando com o tempo. A gente precisa ter muita disciplina mesmo para a gente se manter firme. E eu tenho que dar parabéns para vocês, porque vocês estão se mantendo desde firmes. o início, né? Vocês estão desde o início e estão continuando. E fora o parabéns, eu tenho que falar para vocês que tudo isso que a gente está passando para vocês, que é o conhecimento de algumas coisas, não interessa muito, não. O que interessa é o que vocês fazem com esse conhecimento. Como a menininha fez com o barro. Não interessa nada ela saber como é que fazia, ela ver como é que ele fazia, sem botar a mão na massa. Sujar. Sem sujar a mão e sem fazer o esforço e sem realmente tentar fazer alguma coisa com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sabe. E tem uma coisa muito interessante, né? Atualmente, a neurociência ela tem estudado bastante como é que o nosso cérebro funciona, como é que a nossa cabeça maluca funciona, e descobriu-se uma coisa bastante interessante, né? Que a nossa cabeça ela é dividida, né, entre razão e emoção. E nós, seres humanos, desde o princípio dos princípios, quando nós viramos Homo sapiens, que a gente começou a guardar conhecimento na nossa cabeça, a gente sempre achou que as nossas melhorias elas iam através do conhecimento e da nossa razão. Então, do estudo, por exemplo, acadêmico, da razão, do racional mesmo. E hoje em dia, a neurociência chegou a um ponto em que ela percebeu que todo o nosso aprendizado, aquilo que realmente fica
não é o que a gente aprende com a razão, é o que a gente aprende com a emoção. Você lembra das provas de português, quando você fazia aquelas decorebas, ou de línguas, aí, se vocês estudaram inglês, espanhol, que tem aquele verbo no passado, no presente, vocês lembram de alguma coisa? Eu não lembro de nada. Por quê? Era racional. Era decoreba, não entrava o emocional no meio. Fórmula de física, de química, eu não lembro mais nada. Porque era tudo racional. Então, a neurociência chegou à conclusão de que tudo aquilo que nós tentamos fazer racionalmente não fixa. A gente só fixa o conhecimento que é baseado, Sérgio, é baseado no emocional. Interessante, né? Então, assim, se a gente realmente quiser botar Jesus no nosso dia a dia, a gente precisa mudar a nossa visão. A gente precisa reinterpretar os ensinamentos de Jesus, ressignificar e mudar as nossas crenças para os nossos sentimentos. Então, quando você pensa na bondade do Mestre, busca lá dentro. Qual é a emoção que isso pega em você? Quando você pensa em, sei lá, meu Deus do céu, se melhorar como pessoa e ser mais caridoso, e você quer que realmente isso aconteça, você vai ter que descobrir lá dentro qual é a emoção que a prática da caridade causa em você. Se a prática da caridade te causar uma sensação, uma emoção boa, isso vai fixar. E você começa a ter isso como uma verdade na sua vida. Se for algo absolutamente racional, eu faço porque mandaram fazer, porque falaram que é legal, porque eu vejo outras pessoas fazendo, então eu vou fazer também. Esse tipo de atitude, ela não se fixa. Então, até se vocês quiserem pesquisar a respeito, tem bastantes filósofos, eu estou falando pessoal de neurociência, que estão trazendo muito técnicas, inclusive, que estão relacionadas a isso, de que as mudanças elas só vão acontecendo na vida da gente quando elas estão fixadas na emoção. Eles dão até como exemplo, por exemplo, você é chocolatra, e você quer parar de comer chocolate, então, por que você é chocolatra? Porque a hora que você come o chocolate, te vem uma sensação, uma emoção boa, e você se fixou nessa sensação e nessa emoção. Se você quiser parar de comer chocolate, deixar de ser chocolatra, você tem que comer o chocolate e fixar o chocolate a uma sensação, uma emoção ruim. E aí você corta o vínculo, você ressignifica o comer o chocolate. Óbvio que eu estou falando trocar o bom pelo ruim, mas o ao contrário também funciona. Né? Então, vamos supor que eu sou uma pessoa egoísta. E cada vez que eu ajo de forma egoísta, eu tenho uma sensação ruim. Então, eu tenho que trocar isso por uma sensação boa, de deixar a parte egoísta de lado e lembrar que quando eu não estou sendo egoísta, eu me dá uma sensação muito boa de que eu estou dividindo as coisas com os outros, de que eu estou melhorando, enfim, colocar emoção nas coisas que eu quero modificar. Alguém quer colocar alguma coisa? Está com o microfone fechado. Ana, Oi. eu nunca falei aí no grupo, né? Mas eu quero dar um testemunho. Dê, Sônia, manda brasa. Ó, chama aí. Descobrimos, né? Depois de 7 meses aí. Então, sobre aquilo que você falou, né? Que às vezes a gente está precisando de uma coisa e quando a gente menos espera, acontece, né? Na época que eu estava construindo a minha casa, nós ficamos devedor no banco.
E aí a gente estava desesperado porque a gente tinha saldo devedor no banco, coisa que nunca aconteceu. Aí a gente desesperado, tudo, e a gente também tinha um consórcio, tinha acabado de um consórcio de carro da Fiat. Você acredita que quando a gente estava com o saldo devedor, chegou um cheque da Fiat, da sobra do consórcio, exatamente no valor do saldo devedor do banco. Exatamente, igual. Aí eu falei assim, nossa, mas acho que tem alguma coisa errada, né? Não é possível. Aí a gente ligou na Fiat para saber se era verdade aquilo. Nós falamos, filho, a gente recebeu um cheque aqui, é verdade? Vocês estão devolvendo esse dinheiro para a gente? Ela falou, sobrou do consórcio, não sei o quê. Eu falei, gente do céu, a gente estava precisando demais desse dinheiro e era exatamente o valor, Ana, até os centavos, igualzinho. Eu fiquei assim, eu não era espírita ainda, eu não era espírita. Eu para falar a verdade, nem tinha religião. Aí eu nem sabia, né, o que era isso. Não, depois, com o conhecimento do espiritismo, tudo, os estudos, que eu vim a saber, né, que essas coisas podiam acontecer. Mas era igual, Ana, igual o valor. E foi impressionante, assim, a gente não acreditou, porque era exatamente o valor. Como que podia aparecer um cheque num valor igualzinho que a gente estava precisando? Foi, assim, uma coisa impressionante, viu? Impressionante mesmo. Com certeza, Sônia, que se a gente for pedir para cada um falar, cada um vai ter um depoimento bem similar de coisas que acontecem mesmo na vida da gente. A gente precisa aprender a dar valor para isso, né? E compreender o quanto Jesus realmente está do nosso lado todos os dias, porque senão essas coisas não aconteceriam. Mas também movimentar as energias, né? Porque a gente, às vezes, se concentra muito mais no problema do que na solução, né? Então, a gente tem que, às vezes, permitir que as energias se movam para o nosso lado também, né? Às vezes a gente não deixa e vive aquela coisa, né? E a gente acaba, dependendo do que seja, né? A gente tem que sempre mudar o foco, mudar a coisa, e as coisas vão fluindo e vão se caminhando e andando e se transformando, né? Lembrando no filminho, largar a vassoura, que a menininha está varrendo, né? E pegar o barro. Quantos de nós não tem coragem de largar a vassoura? Continua agindo do mesmo jeito que sempre agiu a vida inteira. Sem coragem de dar o primeiro passo para frente. Né? De entender que nós estamos aptos à abundância do Cristo. Né? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Tá acordada, Thaís? Mais ou menos. Então, Nossa Senhora, o que acontece? Eu não sei de nada. Você que tem que definir aí o que está acontecendo. Às vezes é cansaço mesmo, né? Depois de um dia de trabalho, tá frio. Chega, tomar banho, deitar na cama, já era. Nossa, atrás da minha casa tem mata, né? Então aqui tem ou muito inseto, ou é bem gelado, senhora. Apesar da minha casa ser fechada, né? Não ser quentinha, mas ó, os gatos querem ficar na janela. Eu fico com a janela aberta, mas, bateu, deitou. Se eu pegar assim, tomar um banho, vir pra cama, bateu um cansaço, daí eu já fico capoto. Que vergonha, Deus. Normal, não tem vergonha, não, tá tudo certo. Você está se esforçando. Você está fazendo tentando fazer o seu barro lá, o seu vasinho, tá tudo certo. Bom, gente, uma super semana para vocês, um beijo enorme. Tomara que vocês tenham uma semana maravilhosa, que vocês tenham um fim de semana espetacular. Feriado, nós temos um feriado aí pela frente. Tem feriado, bom feriado. Que a gente se encontre a semana que vem. Pati, saudade enorme. Vamos seguir em frente, hein? Essa é a Pati, a Lê não está dando para ver, mas enfim, um beijo enorme. Olha lá, tá aparecendo. Apareceu? Apareceu. Ô, Pati!
Um beijo enorme para vocês, gente, que a gente tem uma semana maravilhosa, com muita energia. Até semana, gente. Beijo grande. Beijo. Beijo, Boa tchau. semana, Tchau. bom trabalho. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.